A palavra de Deus diz em Atos, no capítulo 19, versículo 11 em diante, diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Olha só que palavra magnífica, poderosa. A palavra de Deus fala que Paulo ele chegou numa cidade chamada Éfeso, na Ásia, e ele começou então a pregar o evangelho. De repente ele encontrou ali um grupo de discípulos, 12 pessoas, e a primeira pergunta que Paulo faz é: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles falaram: olha, nós nem ainda ouvimos falar que existe um Espírito Santo, nós somos apenas batizados no batismo de João, que é o batismo nas águas. E a palavra fala que Paulo colocou as mãos sobre aquelas pessoas e elas foram cheias do Espírito Santo e receberam o Espírito Santo, começaram a falar em línguas e a profetizar. E a palavra fala então que Paulo começou a fazer uma obra extraordinária ali em Éfeso. Diz que o Senhor o usou de uma maneira tão poderosa que até mesmo os lenços e aventais que eram do seu corpo, quando era levado aos enfermos, as pessoas eram curadas de qualquer tipo de enfermidade, e até mesmo os espíritos malignos saíam dessas pessoas. A palavra fala que Deus operou na vida de Paulo de tal maneira que toda a Ásia, através daquele lugar em Éfeso, escutou a palavra do Senhor. E aqui nós aprendemos lições magníficas. A primeira coisa: a fé incompleta, ela precisa ser alinhada. Aquelas pessoas ali, os discípulos, eles eram batizados no batismo de João, mas não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Deus quer encher você com o Espírito Santo. Deus quer dar a plenitude do Espírito Santo para você. João 7,37, Jesus ele fala assim que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva vão fluir do seu ventre. Atos 1, versículo 8, a palavra fala assim que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Então não basta ter apenas uma religião, é necessário viver a plenitude do Espírito Santo. Precisamos buscar constantemente mais de Deus, não viver apenas experiências antigas. O que Deus quer fazer na nossa vida é para o dia de hoje. Deus quer operar hoje na sua vida. Deus quer transformar hoje. Deus quer te usar hoje para que as pessoas sejam libertas, curadas, transformadas através da sua vida. A segunda lição que nós aprendemos, que o Espírito Santo ele se manifesta com poder. Deus, pelas mãos de Paulo, a palavra fala no versículo 11, fazia milagres extraordinários. Não era só porque ele era o apóstolo Paulo, mas porque sobre a vida dele estava a plenitude do Espírito Santo. Se sobre as nossas vidas estiver a plenitude do Espírito Santo, nós não vamos temer nada. Diz que John Wesley, que foi um dos grandes evangelistas do século XVIII, ele tinha uma frase muito famosa: dei-me 100 homens que não temam a não ser o pecado e não deseje nada mais além de Deus, e o Senhor irá abalar o mundo. Deus quer abalar o mundo através da sua vida, mas você tem que desejar a Deus acima de qualquer coisa, tem que desejar a presença do Espírito Santo acima de qualquer coisa, tem que desejar, na verdade, ter medo de você entrar em pecado. Sabe por quê? Porque quando você tem esse desejo, o Senhor enche o teu coração. A palavra fala em Atos 5,15 que fala que até mesmo a sombra de Pedro curava. Por quê? Porque ele estava cheio da plenitude do Espírito Santo. Deus ainda opera hoje. Na vida, uma vida cheia do Espírito Santo se torna um instrumento de cura e de libertação. Deus usa pessoas que estejam disponíveis para Ele, não pessoas perfeitas. Não se pode viver apenas de aparência espiritual. A palavra fala que os 7 filhos de Sevas, que tinham apenas uma aparência espiritual, chegaram num homem que estava endemoniado porque viu aquilo que Deus estava operando através de Paulo e falou assim: olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu te ordeno que saia desse homem. Diz que o endemoniado falou então para eles: eu conheço Jesus, ele é o Filho de Deus. Conheço também Paulo, ele é um homem de Deus. Mas e vocês, quem são? E nus e feridos eles saíram daquele lugar, porque foram envergonhados, porque não usaram a autoridade dada por Deus.
apenas eram religiosos, apenas eram fariseus, apenas eram pessoas que invocavam o nome de Jesus, mas sem ter um relacionamento com Ele. E Deus, Ele quer te dar autoridade, mas através do relacionamento com Ele. A autoridade espiritual vem de um relacionamento com Deus, não de imitação. O verdadeiro encontro com Deus, ele gera arrependimento. A palavra fala que depois que Paulo pregou em Éfeso, as pessoas começaram a reunir os livros de magia e foi queimado mais de 50.000 peças de pratas em livro, que equivale ao nosso real de hoje, mais de 4 milhões de reais em livro, daquelas pessoas que praticavam artes mágicas e bruxaria. Sabe por quê? Porque onde o evangelho chega, ele produz o arrependimento. A palavra cresce, Deus se manifesta com poder, toda a Ásia ela começa a escutar o evangelho e nós chegamos a uma conclusão: Deus quer nos levar à plenitude do Espírito Santo. Ele deseja nos usar com poder. Ele busca um relacionamento verdadeiro e ele transforma vidas completamente para usar para a sua glória. Que você seja um desses, que Deus te abençoe. E a frase que eu deixo para você é: Deus não procura pessoas perfeitas, mas Ele procura pessoas disponíveis para ser usado pelo seu Espírito Santo. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, compartilhe essa mensagem com mais pessoas que precisam escutar o Evangelho. Deus abençoe.